dos diretores do Instituto Axis. Estamos fazendo aí mais uma edição, né, do Axis às 10, que a gente realiza toda última quinta-feira do mês. E mais uma vez aqui vamos falar, né, da nossa querida área hospitalar, né? Então agradeço a presença de todos. Hoje, quer dizer, nosso tema principal aqui, né, é a interface entre processos, performance e sistemas de gestão hospitalar. E como quando a gente fala de sistemas, né, e processos, aí nós falamos, vamos convidar dois craques aí para falar para a gente, né? Então nós vamos ter aí a Fabíola, que vai começar falando para a gente dessa área de processo e naturalmente de processo com todas as interfaces com a área de sistemas, com um pouco com qualidade. E que dispensa também a apresentação, o Mário, que também está só aos 35 anos aí no mercado. Mário é diretor da SP Data e também aí, literalmente, como a gente roda o país inteiro visitando e oferecendo aí os seus serviços para a nossa querida área hospitalar, né? Então, a Fabíola vai abrir, a metodologia é a de sempre, né? Nós vamos ela vai falar 20 minutos, nós vamos abrir 10 minutos para perguntas. Depois o Mário, já fazendo também a interface com a Fabíola, ele também vai falar mais 20 minutos e nós vamos ter mais 10 minutos de pergunta e o Elvis fecha com uma mensagem aí para todos, né? Então, a Fabíola, ela é auditora, né? Pós-graduada, está no Instituto Axis há mais de 10 anos, né? Ela, na trajetória profissional, ela dirigiu toda a auditoria assistencial do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, né? Quando ela pôde perceber a grande dificuldade e as fragilidades dos hospitais do Estado de Minas Gerais, mas como ela mesmo fala, é igualzinho, né? Se eu estou falando aqui de Roma, a Fabiola, Brasil é tudo bastante parecido, né? Então, Fabiola, eu já passo a palavra para você. Boa apresentação. Obrigada, Ariston. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Tá tranquilo? Sim. Sim, né? Então, eu vou falar hoje sobre interface entre processos, performance e sistemas na gestão hospitalar, mais ligado a processos, pessoas que junto integram para ter uma integração junto aos sistemas de gestão hospitalar. Fabiola, você não está no modo apresentação, viu, Fabiola? Nós estamos vendo a parte pequenininha do lado, os slides. Ok, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Não estou conseguindo aqui. Fabiola, tenta descompartilhar a tela. Isso. Você descompartilha a tela, aí você põe no modo apresentação, aí você compartilha novamente. Exatamente. Só um minutinho. Então, você tem a tela aí, por favor? Eu não tô achando aqui. Só um momentinho, Fabiola. Estou, por favor. Mas eu acho que ainda não está no modelo só um momentinho Sim. de tela cheia.
ver agora. Não. Ainda não, né? E agora? Nós testamos antes e deu certo, e agora, na hora da Não, mas aqui tem o Zoom. temoso. O Zoom tem umas coisinhas assim. Agora vai dar certo, quer ver? Ó? Aí, perfeito. Uhum. Então, pode passar, por favor. Então, eu vou iniciar minha apresentação explicando a respeito de processos hospitalares, o mapeamento desse processo e os indicadores desses processos hospitalares, para introduzir o assunto. Então, processos hospitalares são todas as ações que acontecem no dia a dia de um hospital. Então, quando você admite um paciente, que você vai cadastrá-lo no sistema, é um processo hospitalar. Quando você vai fazer o faturamento de uma conta, é um processo. A parte da área financeira, de RH, a assistência a um paciente, quando ele entra no pronto atendimento, quando ele entra na internação. Então, todas as operações que envolvem a assistência ao paciente, o trabalho diário da operação do hospital, são processos hospitalares. Então, para melhorar a qualidade da assistência no atendimento, é importante ter um conhecimento detalhado de como funcionam esses processos do hospital. E daí, o mapeamento desses processos, ele vai permitir estruturar dentro do sistema de gestão hospitalar da instituição, fornecendo dados com qualidade e propiciando uma maior segurança no atendimento desses pacientes. Então, daí a importância de mapear cada processo desse, estruturar, padronizar, para que seja feita uma parametrização dentro do sistema de gestão hospitalar. E esse mapeamento, ele me propicia, é uma ferramenta que me propicia identificar gargalos, erros, desvios, e daí eu consigo ou adequar algum processo, ou às vezes retirar algum processo que está sendo feito de forma repetitiva, sem necessidade, e adequar ao melhor modelo para que eu alimente o sistema de gestão hospitalar. E a gestão desses processos, ela envolve todo o funcionamento, como eu já falei, e garante uma operação eficaz, e por isso que ela é tão importante, porque funciona, ela faz uma integração entre as áreas e para que tudo funcione em conjunto. E para que eu avalie se esses processos, se esse mapeamento com esses processos estão dentro de uma questão de qualidade de dados, eu uso indicadores de processos hospitalares, que eles vão avaliar, através desses indicadores, eu avalio e monitoro o desempenho do hospital, permitindo identificar as áreas que estão precisando ser, às vezes, tomar decisões baseadas em dados para que eu interfira em alguma área com um indicador que não está muito bom, dentro do que estava esperado, ou não. Pode passar. Elvis. Daí, para ficar mais fácil a apresentação, eu fiz uma provocação, eu preferi fazer em formato de perguntas, né? Então, cada um na sua instituição, eu gostaria que hoje pensasse o seguinte: a minha instituição atualmente, ela tem condições técnicas de realizar um acompanhamento desses sistemas que estão implantados de gestão hospitalar, que hoje eu utilizo? Eu tenho condição técnica de acompanhar esse sistema? Ou se eu vou implantar ou reimplantar um sistema, eu tenho condições técnicas hoje dentro da minha instituição? Então, em caso afirmativo, vocês fazem dentro da instituição uma gestão dos riscos desse mapeamento, dessa análise desse sistema de gestão que vocês têm hoje, como cadastro de dados, o cadastro de dados tem consistência, falta suporte técnico próprio, falta colaborador para alimentar o sistema, ou eles estão capacitados para essa atividade? E após a implantação do sistema de gestão hospitalar, alguns problemas, vamos supor, no momento de atualização do sistema, eu tenho pessoas, eu faço a gestão desse risco, se após uma atualização do sistema, os dados têm ainda consistência, e em caso negativo, se eu não tenho pessoas técnicas para
essa atividade, qual estratégia que eu adoto para que eu alcance esse acompanhamento, que eu consiga fazer o acompanhamento desse sistema que está implantado ou do sistema que eu vou reimplantar? Pode passar, Elvis. E daí, eu coloquei algumas premissas que normalmente as instituições elas não utilizam durante essa implantação do sistema, essa reimplantação ou no acompanhamento, que muito provavelmente vão estar lá na apresentação do Mário, porque são premissas importantes no momento desse acompanhamento, dessa implantação. Então, por exemplo, analisar as necessidades pré e pós. Tem alguém com o microfone aberto aí. Analisar as necessidades pré e pós reimplantação ou implantação de sistema, ou seja, de estrutura disponível, recursos humanos capacitados no apoio, na utilização do sistema, verificar quais são as necessidades específicas das minhas áreas em relação àquela implantação, para que eu consiga verificar que contrato que eu devo fechar, se o meu contrato hoje ele está com os módulos que eu preciso, que eu tenho necessidade em cada área minha, porque cada hospital tem uma necessidade, cada hospital trabalha de uma forma. Então, é muito importante eu ter essas premissas antes de uma implantação, e se eu já tiver implantado, para acompanhamento, porque muitas das vezes, às vezes o gestor ele não sabe nem o contrato que tem com a empresa de sistema que foi feito esse contrato há vários anos atrás, ou eu tenho que renovar um contrato, eu tenho que verificar se alguns pontos do contrato não estão sendo entregues da forma como estava acordado. Então, a questão desse sistema, ele precisa ser capaz também, eu tenho que verificar se ele é capaz de integrar os processos que devem estar muito bem definidos e padronizados. Então, eu padronizei, defini os processos, e eu consigo levar isso para uma parametrização dentro do sistema para eu ter um maior controle. Então, para verificar se isso tudo está integrado dentro do sistema contratado. Considerar a complexidade do hospital. O software ele deve atender totalmente as demandas da instituição e daí a importância de um monitoramento e avaliação. Então, quando eu contrato, eu faço esse monitoramento, essa avaliação, se a entrega está sendo feita da forma que eu preciso. As pessoas que estão trabalhando com isso dentro da minha instituição, elas têm noção do potencial daquele software, de como que é aquele módulo que ela está trabalhando, ou se eu preciso desenvolver algum módulo para aquela área. Então, isso tudo é uma preocupação constante que a instituição deve ter, não só de contratar, porque às vezes você contrata o melhor sistema do mercado, mas você não consegue potencializar o que ele tem, você não consegue trabalhar com todo o potencial dele, né? Então, verificar a integração, se os componentes do sistema devem ser modernos, eficientes, interoperáveis, passando por análise técnica e acompanhamento das atualizações, né? Considerar se os fluxos de trabalho das áreas foram mapeados corretamente, analisar, revisar, validar esses fluxos junto às equipes, porque é importante a participação dos colaboradores da operação nisso tudo, porque é a operação que vai me falar o que está sendo feito de forma que não está padronizado dentro da operação hoje. Então, é fazer essa padronização e passar isso para dentro de um sistema para ser parametrizado. Pode passar. E aí, eu coloquei alguns pontos de atenção e algumas dicas de gestão hospitalar de um modo geral. Algumas vão envolver esses mapeamentos de processos, esse processo, e outras vão além, que às vezes é assunto para um outro momento, mas eu coloquei porque são importantes. Então, monitorar permanentemente os módulos do sistema utilizando pela sua instituição, para verificar se as entregas previstas em contrato estão sendo cumpridas, assim como realizar sempre análise crítica dos relatórios emitidos, a fim de resguardar a
consistências e informações geradas em caso de implantação e planejar todas as etapas dessa execução. Por exemplo, os sistemas, as empresas de sistema de gestão hospitalar, elas fazem essa auditoria permanentemente de relatórios, para ver se os dados têm consistência, mas é importante isso ser feito dentro da sua instituição também, porque várias das vezes a gente se depara, por exemplo, com relatórios que hoje eu tiro um relatório, vamos supor, de suprimentos, aí tem algum tipo de atualização no sistema, aí eu vejo que aquele relatório já está totalmente inconsistente com o que estava de 2 dias atrás. Então, a operação é que vai perceber isso mais rapidamente. E quando eu não tenho pessoas capacitadas lá dentro, quando eu não tenho uma assessoria para me ajudar nessa área lá dentro, o que acontece? Muitas das vezes se abre um chamado, aí a empresa vai até a pessoa ir alguém lá dentro, ou tentar resolver o problema à distância, ou até vir a visita técnica, mas as pessoas envolvidas na operação, elas ficam reféns dessa situação. Então, é importante as pessoas que estão na operação da instituição terem um conhecimento vasto da área e desses processos de trabalho para verificar qualquer tipo de problema que tem quando gera uma informação dentro de um relatório, onde pode estar esse tipo de problema. Então, realizar periodicamente um diagnóstico situacional dos processos de entrada de dados no sistema de gestão hospitalar, utilizado pela sua instituição, visando identificar o nível de confiança das informações disponíveis. Então, eu falo isso por quê? Porque não basta você ter um sistema robusto. O sistema, ele vai gerar o dado que você alimentou dentro dele. Então, se você estiver alimentando, a entrada do sistema estiver sendo feita de forma errada, de forma que vai me gerar dados inconsistentes, o sistema vai buscar aqueles dados que foram alimentados. Então, é importante realizar periodicamente um diagnóstico dessa situação. Investir na análise de gestão de finanças, pode passar. Investir na análise de gestão de pessoas, que é o centro de tudo aí, né? Conhecer o perfil dos pacientes, se a minha instituição tem mais de paciente crônico, se é mais de pacientes idosos, isso tudo faz diferença na gestão hospitalar. Organizar a estrutura organizacional. É importante para as pessoas que trabalham na sua instituição se identificarem dentro das suas áreas, verificarem qual a importância, qual é a liderança sua. Então, ter um organograma bem estruturado, que reflita exatamente como a instituição trabalha, isso ser divulgado, ter um quadro de alçadas em que cada colaborador possa saber até onde ele pode resolver as questões, vamos supor, na hora de fazer uma compra, quem tem as alçadas para a realização de compras, então, de decisão de coisas que acontecem na operação no dia a dia, isso é importante, você ter um código de conduta ética bem estruturado, você ter um código de postura do hospital, você ter um regimento interno com as regras gerais e todos os colaboradores entenderem como é o funcionamento da sua instituição. Então, isso tudo é a parte de governança, de compliance. Isso tudo entra dentro de organizar essa estrutura. Treinar os colaboradores nos processos que estão envolvidos, o que a gente depara muito com as visitas técnicas que a gente faz, é que muitos colaboradores falam, isso aqui tem esse módulo de sistema, ou tem essa tecnologia, mas eu não fui bem treinado, ou as pessoas às vezes entram sem fazer uma adequação, uma adequação dentro do processo delas de trabalho, para que elas saibam até onde elas podem ir, o que elas devem fazer no dia a dia, que são os processos diários, operacionais. Realizar um planejamento estratégico para que sejam definidos os objetivos estratégicos, que, por sua vez, definirão os projetos, as ações e indicadores de performance, possibilitando o acompanhamento sistemático da gestão hospitalar por meio da alimentação do sistema. Então, o sistema, nesse caso aqui, é importantíssimo, porque ele vai integrar todos os dados
e vai me dar todas as informações que eu preciso para saber a respeito dos projetos, de tudo que eu estou realizando diariamente, dos indicadores que eu tenho, se como que eu estou performando em cada área daqueles indicadores. Pode passar? E aí, esse daqui eu começo a falar sobre a importância do mapeamento de processos para sua plena e assertiva utilização do sistema hospitalar, de gestão hospitalar. Então, através do mapeamento, eu passo a conhecer meus processos que envolvem as áreas, tanto administrativa, apoio quanto assistencial. Então, eu sei como é feito um atendimento dentro do PA, eu sei como é feito um procedimento dentro do centro cirúrgico. Quando eu mapeio esse processo, eu tenho isso tudo definido. Se amanhã eu não tenho aquele mesmo colaborador, aquele mesmo médico dentro da instituição, o meu processo é o mesmo, e eu tenho ele muito bem controlado dentro do sistema, porque eu mapeei e eu repassei isso para ser parametrizado dentro do sistema. Então, eu tenho uma padronização. Eu automatizo, inclusive, algumas áreas que eu consigo fazer isso e diminuo, isso me propicia uma eficiência maior, né? Conhecimento do objetivo de cada processo. É importante você saber a que se faz aquele processo, para que eu faço aquilo dali, porque senão vira uma coisa robotizada. É importante você passar para o colaborador a importância que tem aquele trabalho dele no final do que é o resultado que eu quero com aquilo. Então, conhecimento dos integrantes das atividades e dos responsáveis pelos processos, para ver se a pessoa que é líder daquele processo, se ela está treinando, capacitando as pessoas envolvidas ali, para ver se aquelas atividades que estão sendo feitas é aquilo mesmo que eu preciso, ou eu faço uma correção diária daquilo, eu revejo, revisito essas atividades. Conhecimento dos recursos utilizados e dos resultados esperados. Os recursos aqui eu falo não só financeiros, se eu tenho recurso humano para aquele processo que eu estou precisando ter aquele resultado, se eu tenho a tecnologia adequada, se eu tenho espaço físico, se eu tenho equipamentos, né? Identificação de gargalos e falhas de integração na cadeia cliente-fornecedor, fronteiras entre os diferentes processos. Então, às vezes, vamos supor, definição de entrada, atividade e saída. Eu faço minha atividade de entrada, minha atividade meio e a saída dela, mas quem recebe o meu processo, que é a próxima área daquele fluxo, às vezes eu não estou entregando de forma satisfatória. Então, é importante essa identificação dessas falhas dentro da cadeia. Eu consigo identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as possibilidades de melhoria, e eu redefino, eu revisito os processos diariamente. E daí também identificar as tarefas de mais alto impacto, então, e maior valor agregado que eu possa mexer e repercutir melhor no meu indicador lá na frente. Auxílio na correção e padronização dos processos, criando procedimentos consistentes para todas as áreas da instituição. Gente, é muito bacana quando a gente entra numa instituição que você vê que os processos estão padronizados, que as pessoas sentem confiança de trabalhar, confiança de desempenhar cada passo que elas fazem, porque aquilo traz uma qualidade na assistência e uma segurança para o atendimento ao paciente, que no fim, tudo isso daí é em prol do atendimento de qualidade e seguro ao paciente, né? Aumento da comunicação entre as equipes diante da elaboração e divulgação de documentação padronizada para os processos de todas as áreas. Pois é, a gente percebe também que muitas das vezes as equipes trabalham como uma ilha, né? Elas acham que elas fazem sua parte e está tudo bem. E quando você vê que começa a ter uma integração entre as equipes, no momento que você começa a mapear esse fluxo de processo, que uma equipe, uma área depende da outra para o trabalho dela acontecer, então você começa a aumentar esse nível de comunicação e os resultados começam a aparecer. Um estímulo ao desenvolvimento das melhores práticas diante da realização de trabalho em conjunto com a equipe operacional. Então, a operação começa a se sentir parte do processo e a importância que ela tem, que cada um tem dentro do processo para realização daquela operação, né? Daquele processo de trabalho dele ser concluído.
a contribuição para o crescimento institucional por meio de integração intersetorial. E aí você começa a ter essa integração, que isso reflete muito na questão do sistema. O sistema de gestão hospitalar, ele realiza essa integração de dados, e através do mapeamento de processo, eu consigo realizar a integração entre as áreas, entre as pessoas que trabalham lá. Então, é a base para a integração do sistema, de dados no sistema. Pode passar? Daí eu cito alguns exemplos de impactos negativos para a utilização do sistema de gestão hospitalar, relacionados a falhas ou inexistência de mapeamento de processos. Porque, às vezes, as pessoas acham assim, eu contrato um sistema, eu resolvi meu problema. O sistema, ele vai simplesmente coletar dados e transferir dados, integrar dados que foram alimentados. Se esses dados não foram alimentados, não foram mapeados e alimentados de forma correta, o sistema vai simplesmente refletir isso, né? Então, problemas detectados em processo de cadastramento durante a admissão dos pacientes, afetando todo o ciclo da receita. Quando você dá a entrada equivocada de um paciente, você vai afetar lá na frente, você vai enxergar isso lá na frente, e todo o processo vai repercutir, né? Há falhas no processo de cadastro ou atualização de cadastro de prestadores, afetando o controle e a qualidade do serviço prestado. A falta de controle de processo de contratação e rescisão, por exemplo, de equipes médicas. Eu não tenho o controle do meu quadro de médicos atualmente, porque eu não tenho um processo bom de contratação e de rescisão, ou de férias, ou de reposição dessas férias. Tudo isso são processos. Falhas nos processos assistenciais, que acabam impactando no sucesso da implantação do PEP. Muitas instituições falam assim, eu tenho PEP, eu tenho prontuário eletrônico, mas quando a gente vai verificar, algumas áreas não trabalham com ele, algumas áreas ainda estão manualmente, algumas especialidades. Então, porque os processos não estão definidos, não foram padronizados e sistematizados para que seja só daquela forma, né? Há falhas no processo de cadastro de materiais e medicamentos que interferem diretamente no processo de controle de estoque e dispensação de material e medicamento. E daí, qual que é a repercussão maior na segurança do paciente, né? Que aí eu deixo de ter um controle sobre o que eu estou dispensando, sobre o que eu estou devolvendo. E outra coisa, se eu não cadastro corretamente esse material, esse medicamento, aí o que acontece de maior, que vocês já estão sabendo mais do que eu, a questão das glosas, né? Porque aí, no momento que você entra com um material, um medicamento que não poderia entrar, naquele código que não poderia entrar, aí repercute no momento do faturamento, lá na frente. E todas essas falhas anteriores e tantas outras, né, produzem esse impacto negativo no sistema de faturamento e, consequentemente, na saúde financeira das instituições. Pode passar. E aí, Fabíola, diante você tem que dessa... acelerar, viu, Fabíola? Está terminando. Diante dessa explanação toda, quanto tempo que eu tenho? Na verdade, você já estourou o tempo. Então, Mas porque nós atrasamos o início. nós atrasamos a abertura. Ok. Então, diante da importância toda do mapeamento, a gente chega à conclusão seguinte, que a gente pode afirmar que não basta sistema de gestão hospitalar consolidado no mercado, essa contratação, sem que a instituição trabalhe fortemente os seus processos e capacite adequadamente seus colaboradores. E também a questão dos indicadores, a gestão passa a monitorar permanentemente o desempenho da instituição, quer seja em relação aos avanços realizados ou as necessidades de intervenção. Pode passar, Urs? E daí eu coloco os diferenciais da consultoria Axis, que é que a gente realiza, né? A gente tem uma equipe robusta na área de saúde, né? São soluções personalizadas que tratam os desafios específicos da sua instituição relacionados à interface entre processos, pessoas e sistemas de gestão hospitalar. Um acompanhamento desde o entendimento do problema por meio de escuta ativa, linguagem acessível na tratativa com os colaboradores, até a implementação de soluções, sejam convencionais ou tecnológicas, através de contatos. Então, a gente liga a operação
a direção do hospital para a gente tentar uma solução mais rápida e mais assertiva para aquele caso, para uma melhoria contínua de resultados. Conteúdos atualizados, trazendo ao conhecimento de todos cases de sucesso de instituições hospitalares renomadas, que a gente tem contato no Brasil inteiro, que são abordados por consultores sêniores consagrados em diversas áreas no mercado da saúde. Pode passar, Elvis? E a metodologia de trabalho é a que eu falei, com base em objetivos claros, a gente faz uma escuta ativa, identifica, mapeia os processos que são essenciais e apoia a direção para maximizar para essa aprendizagem, esse alcance de resultados esperados dentro desses processos que são estratégicos para a instituição. E durante a consultoria, os processos são diagnosticados para refletir o cenário. Então, a gente faz um cenário da área naquele momento, adequa e faz uma integração junto ao sistema para a gente conseguir um melhor resultado. E o suporte ao conhecimento gerado diante do diagnóstico do processo e das mudanças que serão necessárias garante o maior impacto possível à operação em relação à solução tecnológica definida. Então, é o trabalho dentro da instituição para ela receber ou para ela estar tratando com o sistema de gestão hospitalar contratado. Então, é isso, eu gostaria de agradecer, vai abrir para as perguntas agora, e eu estou à disposição. Você está sem microfone, Márcio. Já chegaram algumas perguntas aqui, mas eu queria propor, em função desse pequeno atraso que a gente teve, Mário, se a gente, se o Mário já começaria e a gente misturaria as perguntas para um e para outro no final. Tudo bem, Mário, para você? Bem, Então, pessoal, eu tô guardando as perguntas que estão chegando aqui pelo WhatsApp e a gente, então, o Mário inicia a apresentação dele, a gente faz tudo junto. Então, vamos lá, Mário. eu vou compartilhar por aqui, então. Deixa eu ver aqui. Eu vou apanhar aqui no... Tá todo mundo hoje. É, A Todo mundo tecnologia está apanhando aqui. batendo em todo mundo hoje. eu, Muito obrigado, viu, Fabiola? share screen, Chegaram vai, aqui mais algumas aqui para você, mas deixa para o final. ou Alt mais S também você consegue compartilhar. Estão vendo aí, pessoal? Ok? Perfeito, Mário, perfeito. Assim eu vou compartilhando aqui. Bom, o Alisson já falou um pouco aí da minha jornada aí. Gente, é um prazer aí enorme estar aí nesse bate-papo ali. E, Fabiola, eu estava ouvindo você falar aqui, eu estava imaginando aqui um caminho feliz. Eu vou te levar aí para todos os clientes que queiram implantar o sistema, vou falar assim, essa é a condição, é a premissa. Leva a Fabiola para dar uma aula, que aí o risco vai ser muito menor, viu, Fabiola? Porque a gente sofre muito, muito, né? Com exatamente, né, esses erros, né, que as pessoas acham, né, que contratar um sistema e todos os seus problemas serão resolvidos, né? Isso realmente é um erro muito grande. Eu estava imaginando aqui, gente, eu vou levar a Fabiola em todos os hospitais. Primeiro você assistiu a aula da Fabiola, pronto, agora nós vamos falar Ótimo. de contratação de sistema, né? Isso seria muito maravilhoso, né? Mas assim, eu sou um apaixonado pela área de saúde. Realmente eu tenho vivido isso, né? 38, 39 anos já de carreira ali, nessa jornada aí, e em especial aí dentro dos filantrópicos, né? É claro que a gente tem experiência aí na área hospitalar, nessas instituições aí particulares, instituições públicas, né? Mas existe aí um carinho muito grande aí na minha atuação quando eu estou dentro de um hospital filantrópico, dentro de uma Santa Casa, que a missão ela se reforça, né? Então eu tenho aí essa jornada aí e aí a gente vai vivendo e vivendo essa prática e vai aprendendo muito.
E esse cenário, essa aprendizagem, ele é fantástico, né? E aí, depois dessa aula aí da Fabíola, talvez em alguns momentos eu vou ser repetitivo um pouco, mas a intenção é essa, né? A Fabíola trouxe muito de conceito e eu quero trazer um pouco da nossa prática, da minha prática ali, da nossa equipe aqui, a gente está sempre interagindo ali nos projetos, e aí eu vou trazer um pouco da prática para a gente poder consolidar esse entendimento, né? Como que isso faz sentido que a Fabíola trouxe esse conceito para a gente aqui. E isso a gente percebe aí muito, viu, Fabíola, no dia a dia, quando a gente atua ali na área de projetos, quando a gente vai para dentro dos hospital, começa ali com um caminho ali da prospecção, né? E aí a gente começa assim, aí muitas vezes a gente fala assim, não, vamos fazer o seguinte, não vamos falar de negócio agora, primeiro nós vamos falar de conceitos, vamos vamos conversando para ir amadurecendo isso, né? Mas exatamente para dizer que vamos entender realmente com mais clareza o que realmente a instituição precisa. E o momento que a instituição está é muito importante. Muitas vezes a gente se percebe assim, comentários assim, né? O gestor fala assim, não, eu estou com tantos problemas aqui no hospital, o sistema que eu tenho não resolve, o sistema o que eu tenho aqui não me atende o suficiente, eu preciso buscar um outro sistema, que outro sistema vai resolver o meu problema. Né? Mas, assim, vendo realmente muito cenário, muito focado em ferramenta, e não é isso, não é ferramenta, muitas vezes a gente vê que não é, a questão não é tão específica como ferramenta, e sim a gente precisa ter esse olhar amplo, né? Ter esse horizonte muito amplo, como você trouxe. Mas eu vou trazer muito a questão da prática, então, como a gente vive no dia a dia. E aí vai ser muito legal, né? Porque aí a gente traz aí essa trajetória, essa jornada que a gente vive dentro desses hospitais. Então, a gente atua ali, e ia ser muito interessante nessa experiência, porque a gente atua aí, hoje a Expedata atua ali dentro de um cenário de 18 estados, né? Então, do lado do sul até o norte, eu sou gaúcho, veio lá do sul, mas sou mineiro, já há 36 anos aqui em Minas, mas eu vivo muito esse cenário, né, de regiões, né, onde a gente tem ali conceitos diferentes, né? Mas quando a gente fala da questão desse processo do passado, e aí levo isso a todo momento, gente, vocês não sabem o que era antes, né? A dificuldade que a gente tinha no passado, né? Quando a gente falava de processo. Porque era tudo muito difícil. Eu tive o privilégio de viver esse cenário. Eu iniciei minha carreira dentro de faturamento hospitalar, e o faturamento hospitalar ele é uma área muito legal, porque ela não acontece dentro do faturamento, como a gente percebe. E aí, quando eu fui trabalhar dentro do hospital, logo eu percebi isso, que o faturamento, o processo do faturamento hospitalar, ele não acontece dentro do faturamento. Isso é um engano muito grande. Ele acontece exatamente nesse mapeamento, nesse cenário mais amplo, né? Quando os processos não acontecem, o faturamento não acontece, né? Para mim, isso foi essa resposta que eu tive logo na minha carreira aí, nessa oportunidade. E aí eu me deparei exatamente com esse cenário, né? Processo muito burocrático, tudo no papel, tudo anotado, e aí você não anotou uma informação, você já perdeu essa informação, né? Tudo era muito, muito burocrático, e a coisa repetitiva, gera uma informação, outro gera de novo, outro gera de novo, isso, né? Se demora muito para acontecer todo esse fluxo, né? Então, tudo muito suscetível a erro, as pessoas não se conectavam, né? Então, tudo era difícil, né? Como era difícil, né? Mas a gente não sabia da tecnologia, a gente não tinha acesso à tecnologia. E aí usava o mecanismo que se tinha na época, que era o papel, né? O famoso papel. Como esse papel era difícil, como esse papel ele aceitava tudo, né? Então, e aí a sistematização, ela quando veio, a tecnologia ela veio para promover isso, né? Dizer assim, não dá para aceitar tudo. E foi muito interessante essa minha primeira experiência com tecnologia, que foi um dia eu peguei uma experiência que foi assim, uau, né? O que é isso, né? Onde a gente tinha que decorar tabelas, né? Tabela de CID, tabela de procedimento do SUS, tabela de procedimento de honorários, né? Tudo a gente decorava, porque era muito moroso, né? Você ter acesso a uma tabela, né? E aí, quando eu percebi que, quando veio a era dos sistemas, né? Eu percebi que a gente poderia transportar isso, automatizar uma tabela, automatizar uma pesquisa de uma tabela.
Então, a gente está falando de processos automatizados. Pensa você ter uma tabela de, né, inúmeras páginas, aquelas tabelas gigantes, como é o CID, por exemplo, e aí sistematização, automação de uma pesquisa de um CID já foi uma evolução gigantesca, né? Então, a gente foi evoluindo exatamente nessa era da tecnologia, onde os processos foram sendo aprimorados através da tecnologia. E hoje a gente vive esse cenário maravilhoso que a gente tem com a tecnologia, né? Então, eu vivi esse cenário. Ah, como eu sou feliz de ter vivido isso. Como eu sou feliz de ter vivido essa experiência, tá? Porque isso fez toda a diferença. E hoje, quando eu deparo, né, com as pessoas falam, mas como é que é difícil? Mas como é que é difícil? Gente, não tem nada difícil, hoje é tudo muito fácil. Tudo é muito fácil, a tecnologia está aqui para promover para a gente isso tudo, né? Por que vocês estão achando difícil? Vocês tinham que trabalhar há 40, 30 anos atrás, assim que era difícil. Hoje não é difícil, hoje está tudo muito fácil, né? Então, é legal essa experiência, nos dá esse cenário, nos dá essa oportunidade da comparação. Como que hoje é fácil, né? E aí, infelizmente, a gente não utiliza, né? E aí, um pouco ainda de conceito, que a família trouxe muito bem essa questão do conceito aqui, né? Mas o que que eu trago isso na prática, né? As pessoas dizem assim, o que que a gente precisa fazer realmente? O que que o ser humano precisa fazer? Tudo aquilo que a gente pode transferir para a automação, a gente deve transferir para a automação, né? Eu falo assim, o meu discurso de todo lugar que eu vou, assim, gente, vamos botar a tecnologia a nosso favor, trabalhar para a gente, e nós vamos focar naquilo que realmente é essencial, aquilo que a gente precisa pensar. A tecnologia está aqui, o sistema precisa trabalhar para a gente, tá? Tudo aquilo que a gente consegue automatizar, a gente deve automatizar, porque ali a automação vai evitar erros, vai te dar agilidade, vai te dar precisão, vai te dar um tanto de coisas maravilhosas que a tecnologia, a automação vai promover, tá? Então, essa questão do conceito é isso, a gente precisa dar a César o que é de César, né? Então, assim, dar a sistema, dar automação o que realmente ele se propõe a fazer. A gente deve fazer isso, né? Deve potencializar isso, porque lá vai ter menos margem de erro, nós vamos ser mais assertivos, mais precisos. Então, nós vamos ter que trazer um monte de situações aí muito, né, muito positivas, né? Quando a Fabíola trouxe a questão dos riscos, né, que a gente corre, exatamente isso. Se a gente pensar, se nós automatizarmos aquilo, nós vamos reduzir, nós vamos ter condição de monitorar, nós vamos ter condição de fazer um monte de coisa, né? Então, vai ser muito legal. E aí, quando a gente fala de condição, premissa, e eu vou colocar mais um pilar aqui nessa minha estrutura, que é aula da Fabíola. Não deixe de assistir a aula da Fabíola, porque é mais um pilar aí que eu vou colocar, né? Por quê? Exatamente o entendimento, né, do processo é muito importante que se faça isso. Não é apenas, eu vou contratar o sistema e meus problemas serão resolvidos. Porque se você não tem uma estratégia clara, definida, para onde que você vai? Não tem caminho, você não tem objetivos, isso não está claro o que você quer obter. Como é que você vai parametrizar? Como é que você vai pedir um sistema? Como é que você vai prospectar, buscar um sistema, se você não sabe aonde você quer chegar, o que você quer atingir, né? Então, não dá para imaginar um cenário ali fora disso. Uma estratégia, definir uma estratégia. E muita gente chega a primeira pergunta que eu faço, que você busca? Eu quero automatizar. O que mais? Me fale mais, me fale mais, me fale mais, né? Que exatamente você vai provocando o gestor para ele te trazer algo mais consolidado, algo mais grandioso, algum objetivo muito claro. O que nós precisamos atingir com isso? Porque não é apenas uma implantação do sistema, não é, né? A gente precisa realmente saber da estratégia, o que a gente vai atingir lá, qual o resultado que eu preciso atingir no final, né? Então, uma estratégia bem clara, né, dentro das organizações, eu acho, como a gente vê esse cenário, como a gente vê essa parte, como assim não ter uma estratégia clara? Todo mundo precisa, todo mundo precisa estabelecer onde quer chegar, e todo mundo tem que estar conectado com isso. Isso tem que estar claro para toda a organização, para todas as pessoas. Todo mundo tem que estar convergindo para o mesmo objetivo, senão a gente não vai ter clareza no que a gente quer. E se a gente não falar, não saber o que quer, qualquer coisa serve, né? Então, tipo assim, vamos entregar qualquer sistema?
Pode ser, mas não dá para entregar qualquer coisa, né? A gente precisa ter realmente essa clareza. Bom, e aí de alguns caminhos, outro pilar importante ali é entender através de, né? Como que a gente vai promover isso? Porque a parte da tecnologia ela precisa estar muito consolidada, muito clara a questão do investimento. Pô, se eu preciso atingir uma rastreabilidade, eu preciso ver quais os mecanismos de tecnologia que eu preciso para aquilo. Né? Então, eu preciso, não basta apenas eu querer ter a rastreabilidade no meu item da minha área de suprimentos. Não basta ter apenas a rastreabilidade do paciente. Eu preciso ter mecanismos de controle e automação disso. Eu preciso ter ali um ponto muito importante que é o levantamento, né? O entendimento do meu investimento quanto à tecnologia, como que eu preciso, qual meio que eu preciso para atingir aquele meu objetivo, né? E aí, processos, aí eu posso até pular essa parte, porque a família falou demais, com muita clareza isso, né? Quanto que é importante ter clareza de como que nós vamos fazer, né? Isso, a definição de uma estratégia dentro de cada área, todo mundo precisa estar muito alinhado. De que forma eu vou atingir aquele objetivo? Porque a ferramenta, ela precisa vir com uma luva, ela precisa vir encaixar, né? Porque senão as pessoas não vão estar desconectadas, né? Não vai ter uma conexão. Então, esses processos precisam estar muito claros para que todo mundo entenda, né, como que é o fluxo, como que o sistema, onde que o sistema entra dentro desse processo, de ponta a ponta, ele precisa ser rastreado, ele precisa ter que estar claro, né, com um objetivo muito bem claro, né? Então, esse é um ponto muito importante que não tem como abrir mão. Você não, como é que faz? Vamos escolher, me fala como é que o sistema faz. Digo, não, gente, não pode ser assim. Tá? Precisamos entender realmente se o processo está seguro, ele pode ser automatizado, se ele realmente cumpre o objetivo. Né? E aí, exatamente essa questão das entregas, das interações dentro das áreas, onde precisa ser muito bem analisado. O que cada um entrega para o outro, né? Os acordos de entregas, né? O que cada área entrega, porque isso é uma premissa de um processo de automação. Ela precisa ter a interação entre as áreas, onde as áreas precisam entender com muita clareza o que um entrega para o outro, que é uma cadeia, não tem como você ver uma área totalmente isolada, porque o objetivo é um só, é um paciente. Existe um fluxo ali do paciente, da assistência que eu preciso prestar ao meu paciente de a melhor forma possível. E as ferramentas, a automação, elas visam exatamente para você descomplicar o seu processo aqui, torná-lo automatizado para que você possa focar ali na assistência, no objetivo realmente que você precisa cumprir com o seu paciente. Deixa a tecnologia, deixa o processo ali fluir de forma automatizada. Ele precisa ser muito bem claro, né? E por isso que ele tem que fluir, né? Então, isso precisa estar muito bem alinhado. E pessoas, né? Como é que a gente vai fazer alguma coisa sem as pessoas, né? Então, não tem como a gente abrir mão dessa qualificação, desse desenvolvimento, né? Deixar as pessoas na mesma página, todo mundo tem que estar muito bem sintonizado. Tem que existir uma sincronia de alinhamento de objetivos. Tem que ter objetivo de cada área, objetivo tático aqui da área, tem que ter objetivo estratégico. O que eu preciso fazer para cumprir meu objetivo estratégico da instituição? O que eu preciso fazer para poder atingir o objetivo da outra área? Aonde que eu estou dentro da estratégia? Qual é o meu papel dentro da estratégia? Né? Qual é o nível de capacitação, o nível de conhecimento das pessoas que atuam dentro daquele fluxo? Porque se nós tivermos um fluxo e que ele estiver comprometido, com falta de conhecimento, falta de habilidade para aquilo, nós não podemos contaminar, né? Nós podemos comprometer todo o processo lá na ponta. Porque se lá na pontinha, lá no início, lá tiver alguém, essa falta de percepção, nós não teremos um resultado. Né? Eu costumo trazer um ponto, parece bobo, assim, mas isso torna, assim, como isso fragiliza um processo de implantação do sistema. Você falou a questão do prontuário eletrônico, Fabio. Sonho de consumo de todas as instituições, você ter ali um processo de assistência, um processo clínico automatizado, isso ajuda demais, é uma ferramenta poderosíssima, né? Para que você seja assertivo no seu diagnóstico, você seja mais preciso na sua assistência, você ter realmente uma assistência de qualidade.
mas você precisa ter um mecanismo seguro para isso. Às vezes a gente se depara com situações assim, né? Aí muito da questão da prática. Por exemplo, se a gente não tem uma orientação da pessoa da ponta, vamos pegar a pessoa bem na pontinha lá do início do fluxo lá, né? Se a pessoa não tiver clareza, aquele profissional que está ali na ponta recepcionando o paciente, tá? Se ele não tem um conceito bem definido, muito claro, das preocupações, se ele precisa realmente saber o que ele faz ali, mas tem uma pequena preocupação que ele precisa ter um cuidado, um zelo na hora de cadastrar o paciente, né? E aí a gente se depara nisso. Imagina se a pessoa cadastra o mesmo paciente, ela tem já uma jornada ali construída, porque tem um histórico ali de atendimento, tem um registro da saúde, tem um registro, um prontuário ali eletrônico, tá? De uma internação de uma semana, de 15 dias para trás, e ele volta para o hospital. E quando ele volta para o hospital, né, aquele profissional, ele erra o nome, erra uma palavra e ele cadastra o paciente de novo, porque ele não encontrou no sistema, tá, aquele nome que ele sugeriu ali, que está errado, que ele não percebeu, tá, e ele cadastra o paciente novamente. Lá entra o paciente num novo fluxo, tá? Ele mata todo o fluxo que ele teve, aquele histórico do paciente que ele teve num outro momento, tá? Abre-se um novo prontuário e aí lá vai o fluxo do paciente. Chega na hora do médico, ele vai evoluir o paciente. O paciente, você teve aqui? Não, eu estou retornando porque eu tive internado aqui, eu tive um atendimento aqui. Não, você não teve atendimento aqui no hospital. Não, doutor, eu tive. Não, eu não estou enxergando aqui, você não está. Pronto, começou o caos dentro do hospital, tá? Porque o médico não consegue ter acesso, porque o paciente é outro. Apesar do paciente ser o mesmo, mas dentro do processo, do fluxo do sistema ali, é outro paciente, tá? Então, trazer essa clareza para o atendente lá na ponta é muito necessário, mas é muito. Ele precisa entender quais são os transtornos que isso traz com uma atitude como essa, uma falta, né, desse cuidado, né? Então, as pessoas, só para trazer ali, pode ser muitos exemplos que a gente pode trazer aqui, mas esse é um processo que pode incorrer aí numa demora no diagnóstico, mas pode trazer transtornos terríveis ali para o paciente, né? E aí o médico fica irritado, mas esse negócio de tecnologia, ele não, né? Ele xinga pra caramba, porque ele não encontra o que ele quer, e vira um caos dentro do hospital, né? Por causa de uma pontinha lá que nós deixamos de cuidar, né? Então, nós não podemos descuidar de nenhuma pontinha, tudo tem que estar muito conectado, né? Que nós precisamos ter isso tudo realmente conectado, né? Então, assim, alguns pontos assim de experiências, né, que a gente pode trazer. E aí eu vou realmente trazer isso para a nossa realidade, para a nossa experiência do dia a dia. Visando todo esse cenário da falta disso tudo que você falou, Fabio, nós tomamos algumas providências. Quando a gente vai para dentro do hospital, a gente já fala, bom, pode ter esse cenário, eu preciso me precaver, né? Como vou lidar com esses cenários diversos que eu encontro por aí, né? Então, a gente vai para dentro do hospital, antes de iniciar um projeto, a gente vai provocando. E aí é uma provocação. A gente vai para dentro e provoca. Tá? Porque a gente precisa entender, compreender aqui como é a estratégia, o que eles estão pensando, né? Como que está esse entendimento do objetivo que eles querem atingir. Porque se eles querem um objetivo e eu vou definir um caminho ali contrário àquele, pronto, vai ser uma frustração total. Então, eu preciso realmente entender a necessidade, o que a instituição quer atingir como estratégia de negócio. Tá? Porque o sistema precisa estar muito bem mapeado, o projeto, aquilo que a gente vai entregar, ele tem que estar muito mapeado, direcionado àquele objetivo da estratégia da instituição. Tudo tem que estar linkado a essa estratégia. Sem esse link adequado, nós vamos estar em outros caminhos, aí é qualquer caminho, né? É como dizer, qualquer caminho serve, qualquer coisa que você me entregar aqui, está tudo bem. Não está tudo bem, não vai estar tudo bem, porque nós não vamos conseguir entregar nada, né? Então, assim, esse entendimento, então a gente procura conversar muito, a gente provoca muito, tem muitas conversas para exatamente entender essa estratégia aí, para que a gente possa clarear, né? Ter objetividade, entender aonde que eles querem chegar. E pronto, a gente traça ali um caminho, né? Tudo para isso, né? E aí, projetar, exatamente aí a questão de
entra no processo do mapeamento. Aí eu falo assim, me traz aí sua lista de desejos. Todo mundo dentro do hospital, todas as lideranças, gestor, me traga todas as listas, a sua lista de desejos, né? Porque esse é o momento de a gente realizar seus sonhos, seus desejos, né? Porque aí a gente vai exatamente ver, mapear isso tudo, para trazer isso através da sistematização, né? O que a gente vai conseguir colaborar com aquilo, né? Então a gente desenha aquilo, realmente faz um desenho claro, né? Para que a gente possa realmente ter um projeto muito bem desenhado, porque tudo aquilo que eu desenho, tudo aquilo que eu escrevo, aquilo realiza, aquilo torna-se factível, aquilo torna-se um compromisso, né? Então eu preciso desenhar, eu preciso escrever, pronto, virou compromisso, eu preciso realmente atingir aquele objetivo, eu vou perseguir aqui, tá? Então, e aí, outro passo é ali a gente provocar as pessoas, né? Desenvolver um ambiente confortável para isso, né? Entender se todas as pessoas querem passar por aquilo, né? Porque é uma transformação, é uma jornada que se vive dentro do hospital, né? Onde você precisa tratar do seu dia a dia ali, mas você precisa tratar do novo. Isso traz muito desconforto. Então, precisamos entender, interagir, trazer as pessoas para esse cenário, né? De provocar ali esse ambiente transformador, de provocar inovação, gente. Nós queremos fazer diferente. Como que nós vamos fazer diferente? Né? Então, esse é o momento de a gente querer fazer diferente. Vamos desenhar isso e vamos promover. Nós estamos aqui para ajudá-los, né? Então, a gente realmente é um momento de provocação para a gente, né? Antes de começar a fazer tudo, a gente precisa passar por essas fases aqui, né, para que a gente possa ter um mínimo, viu, Fábio? Um mínimo de mitigar os riscos, né, de tudo que você falou ali, né? A gente desperta isso, provoca para exatamente a gente vamos diminuir essa chance de risco, né? Então, isso realmente é muito importante. Bom, vamos agora para o plano. Mário, ô Oi. Mário, só atenção ao tempo, hein? Vou te dar mais 2 minutos. Nossa, eu vou ter que correr agora. Então, assim, agora que a gente entra no processo de implantação do projeto, como a gente vai planejar? A gente desenhou uma jornada, agora a gente precisa planejar, né? Então a gente entra naquela fase de planejamento. E aí é cronograma, né? Muita ação ali em cima disso para a gente poder conseguir planejar isso com assertividade. Então, avaliar o cenário, né? Como que estão as pessoas, quem são as pessoas, quais são as peças que a gente vai trabalhar. E aí a gestão de TI, quem que está no TI, o que ele faz, qual o compromisso dele, qual a responsabilidade dele, qual o envolvimento dele, qual a responsabilidade de cada setor, de cada área, como ele enxerga a estratégia. Todas as pessoas a gente precisa mapear aí como é que estão essas pessoas, em que cenário elas estão. Elas estão inseridas ou não estão? Né? Vamos avaliar, vamos lá para dentro, vamos checar isso com elas, o que elas esperam, qual é a lista de desejos delas, a gente vai provocar ela. E entra numa outra fase então já mais técnica, né? Nós vamos construir a base para que isso aconteça. O que é construir a base? É instalar um sistema e parametrizar, né? Você falou muito, Fábio, da questão da qualidade dos dados. Se os dados não estiverem qualificados, nós não tivermos uma estrutura aqui, uma base sólida, muito segura para a gente subir esse prédio, ele vai ruir. É certo que ele vai ruir, então a gente precisa ter esse cuidado, né, nessa base, dessa construção. Porque tudo aquilo que eu tenho que, como indicador lá na ponta de uma estratégia que eu preciso extrair, eu preciso enxergar aqui é o momento de eu parametrizar um sistema para que realmente essa informação seja inserida lá na base. Ela precisa acontecer na base, ela precisa acontecer lá na ponta, senão lá no final eu não vou ter informação. Tá? Então, essa é a etapa muito importante e dessa já é muito mais técnica. E aí entra a questão de validar aquilo e aplicar o treinamento, né? E aí entra aquele momento de desenvolvimento de pessoas, né? Se entender como é que as pessoas estão inseridas nisso, como estão absorvendo aquilo. E aí realmente é o treinamento, é treinar, né? Até você identificar ali que as pessoas realmente sabem o que elas querem, sabem utilizar a ferramenta, sabem o seu processo, né? Então aí tem a gente nessa fase que a gente entra aí nessa clareza. Bom, e aí, para que a gente possa ter uma virada de sucesso, que é o dia dele, é o grande dia. Mas para acontecer esse grande dia, né, com maestria, né, que as pessoas começam a, né, viver aquele momento do início de uma jornada, começam a usufruir daquilo que elas construíram, daquilo que eles almejam.
né? E aí a gente coloca, então, todo mundo, insere todo mundo nesse contexto, né? Que aí é o grande dia, né? Começa, então, um novo dia. É o dia do corte. Ó, a partir desse dia, eu tenho informação confiável, eu tenho rastreamento, eu tenho toda a informação aqui, né? Mas todo mundo precisa entender isso. Então, eu tenho informação, preciso inserir essa informação de qualidade. Senão, lá na ponta, vão extrair informação, essa não vai ser uma informação de qualidade, né? E aí, quando eu faço essa virada, tudo está acontecendo, eu preciso voltar para trás, tá? Eu preciso dar um passo atrás e conferir isso, validar. Como é que está funcionando? Então, validar como que está essa performance do sistema, essa adesão do sistema para com os processos, né? Como esses dados estão sendo inseridos, se realmente há essa validação. Nós temos aí alguns algoritmos aí que o sistema, aí, de novo, automação ajuda muito, né? Que a gente bota o algoritmo para trazer algumas informações para a gente. Se a gente como parametrizou, desenhou, está acontecendo tudo de acordo, eu tenho alguns já indicadores do que eu começo ali a consumir para validar aquilo que eu fiz, se está adequado ou não. Ou seja, aquele parâmetro do convênio que está qualificado, como é que está se comportando ali? Como é que está sendo a entrega das contas? Está de acordo com o contrato? Não, ó, tem um erro aqui, glosou a conta, ó, vamos voltar para lá, para a base, né? Que tem algum problema na configuração lá do contrato. Então, isso precisa estar muito claro, a gente precisa validar isso, aplicar o PDCA ali e aprimorando, melhorando, e até eu poder atingir ali um nível de maturidade, né, que eu tenha segurança suficiente, né? Então, ele é um processo que eu findo ali o projeto, valido, está tudo certo, beleza, eu enxergo o projeto, olho para o desenho, estou entregando aqui aquilo que a gente propôs. Terminou aqui? Não terminou. Não pode terminar, tá? Isso não pode se encerrar. Eu apenas um desenho, uma proposta, uma lista de desejos que a gente está entregando nesse momento, mas é uma lista daquele momento, é do passado. Hoje a lista é outra. As necessidades são outras. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos evoluir, nós precisamos iniciar uma nova jornada, né? E aí a gente começa uma nova jornada, que é aquele ciclo de desenvolvimento. Aquilo que eu atingi o objetivo, mas isso eu preciso desenvolver. Se eu não desenvolver, eu vou estar parado, estagnado, travado. Eu preciso desenvolver, eu preciso evoluir, eu preciso pensar lá para cima. Então, eu preciso desenvolver continuamente. E aí a gente entra num outro fluxo, num outro ciclo aí dessa jornada, né? Que a gente vai auditar como que está acontecendo, os indicadores estão sendo entregues, como é que está o desempenho das áreas a atingir o objetivo estratégico. Eu preciso monitorar os indicadores, como é que esses indicadores estão se comportando, para que realmente eu tenha ali essa análise de como que está acontecendo. Está acontecendo, o objetivo está sendo alcançado, e aí isso, sistema, de novo, a gente precisa fazer o sistema trabalhar para a gente. Automatizar isso, criar cenários de alerta. Situação tal não aconteceu. Tela vermelha. Vamos lá, Né? Mário, você já... Nosso horário está estourado. Tá, beleza. Já estou concluindo aí, lá. Só finalizar. Tá. Bom, e aí o aprimoramento, né? Então a gente faz ali, provoca ali o aprimoramento da estratégia, né? Para a gente realmente ter essa continuidade. E por fim aqui, o aprendizado contínuo que precisa existir, né? E aí isso a gente vai sempre, sempre, sempre provocar, né? Um sistêmico, né? Um movimento de elevar o nível da gestão. A gente não pode se acomodar com aquilo que eu consegui. Eu preciso olhar para frente, eu preciso evoluir, eu preciso evoluir. Então, isso a gente adota aí algumas práticas ali, a gente sugere benchmark com outros hospitais, né? Vamos provocar, vamos entender, vamos conversar, e aí isso é contínuo. Isso precisa existir para que a gente tenha realmente esse aprendizado e esse aprimoramento contínuo dentro da instituição. É Tá isso, bom. gente. Muito obrigado, Mário. Os assuntos aqui, eu acho que a gente poderia falar a Nossa, Fabíola ele teria assunto duas horas, o Mário não, duas é muito horas, assunto. faltaria tempo. Realmente é assunto Mas bastante bem. considerando o avançado do tempo, agora que nós perdemos aí uns 8, 9 minutos na abertura, eu vou fazer só uma pergunta para cada um dos dois. Então, vai a primeira para a Fabíola. Na verdade, as duas perguntas cabem para os dois, mas eu vou tentar separar aqui, uma mais direcionada à Fabíola. Fabíola,
como eu estou com umas 18 perguntas aqui, vamos lá. Como os sistemas de gestão hospitalar podem ser otimizados para melhorar a eficiência dos processos internos e a experiência do paciente? A pessoa não. 1 minuto para responder. Nossa senhora. Bom, como que eu posso utilizar o sistema de gestão hospitalar para melhorar essa performance no atendimento do sistema? Através do sistema de gestão hospitalar, voltando tudo que eu falei, eu vou padronizar meus processos, parametrizar para eu ter uma melhor qualidade no atendimento e para que eu tenha uma segurança que aquele atendimento vai se desenvolver de uma forma que ele vai fluir do início ao fim, tanto para o paciente com assistência, quanto para a instituição, para ela receber, para ela poder faturar tudo que foi realizado naquele procedimento do paciente. Então, andam em conjunto, o mapeamento junto com a sistematização do processo. Então, o sistema ele ajuda nisso e um potencializa o outro. Ok. Mário, de que forma a automação e a inteligência artificial estão impactando a eficiência dos processos hospitalares e a performance dos sistemas? Nossa, que cenário legal esse, né? Como eu falei, a gente precisa muito utilizar a tecnologia a favor, né? E exatamente, e a inteligência artificial, né? Ela vem muito com esse foco. Ele aprende para te dar respostas mais assertivas e precisas, né? Mas a gente utiliza muito isso, né? Eu falei, tem algo que eu gosto muito, né, da aplicação dentro de sistemas, daquilo que eu falo que sistemas precisam trabalhar para a gente, né? Fazer a parte que realmente é automatizada, que é exatamente isso, validar, né? Que é o processo de alertas que a gente implanta dentro do sistema. Então, tudo aquilo que não está fora de uma conformidade estabelecida, dentro de um aprendizado, dentro de um parâmetro estabelecido, tudo aquilo que você for conseguir fazer um algoritmo que possa automatizar, é assim que você aplica. Então, isso pode ser no seu processo de gestão, pode ser na sua assistência. Você configurou ali que você precisa fazer mudança de decúbito do paciente há tanto e tanto tempo. Pronto. Está parametrizado isso no sistema. Se isso não aconteceu, pronto, manda e-mail, manda WhatsApp, faz sinal de fumaça, faz qualquer coisa. Mas a assistência, quem é responsável por essa ação, ele precisa ser comunicado. Então, e aí a gente tem aí vários mecanismos de alertas, né, que podem sinalizar isso. Geralmente a gente coloca ali painéis de alerta, né, paciente lá que precisa ter um procedimento e não foi feito, começa a piscar na tela lá em vermelho, começa a buzinar, liga o alarme, ou seja, a gente automatiza isso para que a coisa realmente aconteça. Bem, a todos, né? Vou passar aqui as perguntas que estão aqui, a gente vai tentar responder aí pelo e-mail, WhatsApp, que realmente são bastante. Tem pergunta de custos, tem pergunta para todo lado aqui. Mas nós temos que tentar cumprir aí o nosso horário. Eu vou passar a palavra para o Elvis para você dar uma mensagem. Elvis, você pode, o espaço é Isso, seu. são muitas reflexões, né? Às vezes surgem muitas dúvidas também no dia a dia a partir dessa apresentação. E nós estamos concedendo aí para os participantes um voucher de bônus de 1 hora para refletir, né, sobre algum desses temas, né, alguma dúvida, alguma questão aí que ficou, né, pendente, que vocês queiram refletir. Nós vamos conceder esse voucher de bônus, podemos encaminhar via e-mail, via WhatsApp, né? E como nós estamos observando aqui, né, vários representantes de dioceses e congregações, fica o convite também para o curso de gestão de economato, é um curso de gestão com ênfase nas obras católicas, que nós vamos realizar agora em novembro, nas Paulinas, em São Paulo, no dia 27 e 28. Ok. Então, vai ter aí mais 1 hora. Mas, gente, eu agradeço, né, o tempo de todos, né? Eu acho que realmente, como tudo da área hospitalar, os temas são sempre muito vibrantes, né? Mas vamos aí
Daqui a pouco saem umas novas divulgações de mais outros temas da área hospitalar, mas eu agradeço a todos, né? Tenham um excelente dia e até o próximo Axis às 10, na próxima quinta-feira aí. Então, até logo a todos. Um bom dia. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Mário, Bom Elvis. dia a todos. Bom dia a Obrigada. todos. Bom dia. Estamos à disposição aqui. Tá? Um abraço a todos. Boa tarde aí em Roma, Ares.